são as pessoas corretas. Vamos dizer juntos? Diga, pessoas corretas. Então, muitas vezes Deus vai falar assim, como numa mensagem, numa pregação, numa paz, a Bíblia diz que a paz de Cristo deve ser o árbitro da nossa vida. Mas Deus também usa pessoas. Deus usa pessoas. Olha que Provérbios 12, 26 vai nos dizer. O justo dá bons conselhos. Quem que dá bons conselhos, gente? O justo. Ele dá bons conselhos a seus amigos. Mas os perversos os desencaminham. Então, olha só, entenda uma coisa de uma vez por todas. Seu sucesso ou seu fracasso está atrelado aos seus relacionamentos. Vou repetir, seu sucesso ou seu fracasso está atrelado aos seus relacionamentos, a quem te aconselha. E sabe, gente, tem muita gente sofrendo porque só ouve quem não presta. E às vezes não é que a pessoa não presta porque ela é ruim e não sei o quê. Por exemplo, gente, você está quebrado, um exemplo, não é o caso, mas você está quebrado financeiramente. Aqui está todo mundo bem, graças a Deus. Achei que você ia falar amém. Pelo menos toma posse, se não é verdade assim já. Você está quebrado financeiramente. Daí você vai buscar conselho numa pessoa mais quebrada que você. Você tem que buscar uma pessoa correta. Vai buscar um conselho econômico? Busque alguém que está melhor que você. Seu casamento está passando uma tempestade. Você vai buscar quem? Alguém que o casamento desmoronou já? Ou que está vivendo mal? Não, você tem que buscar alguém que superou uma crise conjugal, venceu, se diz, poxa, essa pessoa, ela tem condições, ela enfrentou isso, ela tem um bom conselho para me dar, uma boa direção para me dar. E às vezes a gente fica aberto a muitas opiniões e a gente não sabe selecionar as boas opiniões. O salmista lá no Salmo 1 diz o seguinte, é o primeiro versículo do livro dos Salmos: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele não está dizendo bem-aventurado é o homem que não ouve conselho das pessoas, não. Diz o seguinte, é o homem que sabe que algumas pessoas não tem nada para acrescentar na vida dele, tem nada para acrescentar na vida dela. Então, não siga esses conselhos, esteja aberto para conselhos de quem sabe o que está falando, que venceu nessa área que você está vivendo, que tem algo a agregar na sua vida. Houve um homem na Bíblia, aliás, ele era neto de Davi, filho de Salomão. Dá para acreditar uma coisa dessa, cara? O pai do cara escreveu isso aqui que nós estamos falando, o livro de Provérbios, um monte de coisa falando sobre ouvir bons conselhos, mas ele não ouviu o pai dele, não é possível. Roboão. Quando ele assumiu o reinado, ele foi o quarto rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul, o segundo foi Davi, o terceiro foi Salomão. Salomão morreu, Roboão assumiu o reinado. O pessoal mais velho, os anciãos da nação chegaram para Roboão, ele era jovem, falaram para Roboão o seguinte, cara, pega leve com os impostos. Seu pai esfolou a nação, porque Salomão precisou construir o templo, construir o palácio, e Salomão era, tinha 1000 mulheres para sustentar, mas fiara. Era um luxo, a vida do homem era um negócio, aquela época, né, gente? E daí os caras chamaram Roboão e falaram, cara, ninguém mais vai aguentar essa carga tributária que o seu pai impôs à nação o tempo todo, então pega leve. Ele foi ouvir os amigos dele, os amigos da juventude, e os amigos da juventude falaram, pega leve coisa nenhuma, aumenta os impostos. E chega para a nação e diz o seguinte, viu, meu pai pegou pesado, vocês não viram nada. Olha o que acontece. 1 Reis 12:8.
Mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião dos jovens que haviam crescido com ele e agora o acompanhavam. O grande problema das vezes que a gente precisa pedir um conselho, uma direção, é que às vezes a gente busca conselhos de quem vai falar o que a gente quer ouvir. E às vezes a gente precisa ouvir o que a gente não quer. Às vezes a gente só busca um ponto de apoio. Quem vai chegar e vai falar o que a gente quer ouvir. Porque às vezes o que a gente não quer ouvir nos incomoda, mas é o certo. Então ele rejeita os mais experientes, os bons conselhos e ouve a moçada da escola da juventude. E sabe o que acontece? Um racha na nação. A nação de Israel, idealizada por Deus para ser única, para ser um farol para as outras nações, demonstrando a grandeza de Jeová, agora se divide. Você vai ler o restante do livro dos reis, Reino do Norte, Reino do Sul, Israel. Por isso você vai ler esses livros históricos da Bíblia, que está lá sempre. O rei de Judá e o rei de Israel. Foi aqui que começou tudo. Esse racha na nação. Por quê? Porque Roboão não soube selecionar seus conselheiros. Não soube quem ouvir. Tem muita gente sofrendo, tendo a vida rachada, dividida, prejudicada, porque não tem ouvido as pessoas certas. Esteja aberto para ouvir as boas pessoas. Sabe, em especial, gente, as pessoas mais velhas, mais experientes. Você que é jovem, eu sei que às vezes o que seu pai e sua mãe fala, esse velho não sabe de nada, essa mulher não sabe de nada. Ouça os mais experientes, ouça os mais velhos, ouça aqueles que venceram situações que você está enfrentando hoje. Gente, quando eu tenho uma decisão importante na igreja, quando eu tenho uma questão, você acha o quê? Que eu vou lá e dá 2 minutos? Cara, eu ouço as pessoas, converso, falo com gente mais experiente. Tenho pastores amigos de 70 anos de idade, 60 anos de idade. O que o cara tem de ministério, eu tenho de idade. Já viveu coisas, já venceu lutas que eu estou vivendo. Esteja aberto para bons conselhos. 2 textos que eu quero deixar para você pensar em relação a isso. Provérbios 12, 5. Os planos do justo são corretos, mas os conselhos do perverso são traiçoeiros. E agora olha o que o Salmo 37, 30 vai dizer. O justo oferece conselhos sábios e ensina o que é certo. Então, olha, normalmente quem está com a vida muito desarrumada é os que mais quer dar pitaco na vida dos outros. Gente, a psicanálise prova isso. É uma forma de eu tirar o foco de mim. É mais fácil resolver a vida dos outros do que a minha. Então, cuidado que esse amigo, que essa amiga que chega sempre, eu no seu lugar. Às vezes o conselho nem foi solicitado. E a pessoa já se sente no direito de querer falar para você o que você deve fazer, o que, você largava dele, você juntava com aquele, eu no seu lugar, eu comprava, eu isso, eu aquilo. Selecione bem seus conselheiros.